perguntinha sobre crédito e investimento, que agora nós falamos, aquela fórmula que eu passei para vocês, são fórmulas para você ficar pobre. Tá? Agora que vai vir a fórmula para você ficar rico, que é investimento. Tá? Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou falar umas dicas do autor para crédito e financiamento. Na visão do autor, os créditos e financiamentos são oportunos apenas quando houver reais necessidades. Nas propostas empreendedoras de máquinas e equipamentos, no financiamento da casa própria, desde que haja notável incentivo do governo no que diz respeito às taxas e prazos, não comprometendo o orçamento doméstico e a qualidade de vida. Investimentos são aplicações de algum tipo de recurso com a expectativa de receber algum retorno futuro. Ao contrário dos financiamentos, acreditamos que os investimentos serão bastante vantajosos. Basta você entender qual que é o seu perfil, gente, de consumidor, de investidor. Olha, perfil é importante quanto às taxas, como você enxergar o cenário do mercado. Porque, gente, hoje em dia, se você pode mudar esse perfil também. Muitas vezes, ser conservador, mas se eu for conservador, eu vou ficar na poupança, eu vou perder até da inflação. Se eu for moderado, dá um bom negócio. Mas às vezes a pessoa também, que nem começou a investir, já vem e pergunta para mim, nem pergunta de tesouro direto, já pergunta como compra ações. Então perdeu a noção. Nós estamos numa instabilidade e a pessoa quer comprar ação, os fundos estão caindo justamente por às vezes, a composição da carteira ter esse ativo ações. Então, gente, eu não sou contra a ação, mas mesmo, e não estou vendo nuvens de brigadeiro, mas até num bom cenário, você não deve passar de 25%, 30% do seu capital investido com ações. Claro que num cenário positivo, esses 30% que você coloca lá em ações, ele vai te dar uma taxa média ponderada maior do que se você tivesse aplicando em um único investimento. Por isso que é bom diversificar, mas não fazer uma porcentagem maior o risco e menos do que uma ação conservadora. É bom você maior do que uma ação conservadora. Então, essas ações conservadoras, em tempo de crise, dá resultado. Eu tenho fundos que tem 20% só de ações que ficaram 2 semanas aí negativo. E o poupador do 0,5% da poupança feliz da vida. Então, às vezes, é bom ser conservador também. Tá bom? Então, a gente deve entender o perfil do investidor, prazos e riscos, desempenho do mercado, reformas políticas e econômicas, além do crescimento da economia como um todo. Alguns tipos de investimento. Então, gente, primeiramente, falei para vocês entender o seu perfil, tá? Agora, existem títulos de renda fixa e renda variável. Em época de crise, gente, ainda os investimentos de renda fixas são os mais procurados. Agora, porque para renda variável precisa ter um perfil mesmo. Ele é bom para você que está diversificando. Então vamos ver aqui, ó. Renda fixa são títulos de investimentos em que é possível prever a rentabilidade. Alguns deles, sim, mas outros não. Num fundo de investimento, ou qualquer operação pós-antecipada, pós-fixada, você não consegue prever muito, porque você vai saber lá quanto aquele título paga IPCA mais uns jurinhos. IPCA é a inflação, o índice que mede a inflação, o consumo doméstico. Como que você vai saber com essas crises todas se o patamar da inflação? Então,
não é sempre que você consegue enxergar isso. Agora, vamos ver lá, a poupança. A poupança de renda fixa, de crise, é viável sim, tá? É um investimento bastante conservador e muito antigo. Quem aplica em poupança? Quem aplica em poupança não é aquele investidor como vocês, jovens. A gente está falando de uma época de crise, mas tomara que seja sazonal. Não seja aquela crise permanente, né? Mas sempre 5 anos, aí está acontecendo alguma novidadezinha, né? Faz tempo que a gente não vê uma boa notícia aí. Vamos esperar essas reformas todas, agora, ano de eleição, para que as coisas podem melhorar. Por isso que eu estou dizendo para vocês que sejam otimistas, não fica agora eu vou ser um poupador, só porque está dando certo agora. Senão a gente vai sempre pensar em viver sempre em crise, não é assim. Então, esse plano de ser um poupador, ele é mais para quem quer ter uma renda complementar. Meu pai, por exemplo, ele tem o dinheiro aplicado na poupança, mas ele não aplica mensalmente, é complemento de renda. Agora, vocês não têm dinheiro nenhum, vou começar a aplicar, ok? Então é aplicar todo mês. Então isso aí não é uma poupança que você vai fazer render bem esse dinheiro. É no mínimo diversificando em alguns produtos, consultando o mercado financeiro, entendendo o cenário político e econômico, para que você tome boas decisões, é certo. A gente vai chegar mais sobre isso quando a gente falar no Tesouro Direto no CDB. Agora mesmo, o CDB. O CDB é um título onde você está financiando o banco, tá? Você está emprestando seu dinheiro para os bancos, tá? E em contrapartida, você tem um lastro, que esse CDB é uma garantia, e esse CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tranquilamente. Se tiver uma pessoa que fica pensando assim, vou comprar um CDB numa corretora ou vou comprar num banco tradicional? Vou comprar num banco tradicional, o banco tradicional não quebra. Não, gente, tudo pode quebrar, e se quebrar, o Fundo Garantidor é obrigado, por lei, saldar 250 mil no ato, e depois, judicialmente, o restante, se for o caso, tá? Então não se preocupe assim que ou corretora ou banco. E as corretoras, por não serem de renome, elas oferecem em troca melhores taxas, muitas vezes, tá bom? Agora, nesse caso do CDB, comparando com o Tesouro Direto, eles têm a mesma característica, esses dois títulos, sendo que o CDB, a política de investimento da área financeira é um pouquinho mais exigente em comparação ao Tesouro Direto. Por quê? Porque não é qualquer investidor de R$80, R$100 que pode comprar um CDB. Essa é a diferença. Mas, em compensação, as características são as mesmas. Eles são títulos, existem títulos de ambos, Tesouro Direto ou CDB, pré-fixado e pós-antecipado. O que seria melhor nesse momento de hoje? Pré ou pós? Olha, gente, na minha opinião, mesmo se tivesse um título de 13%, caiu a taxa Selic e tal, mas para longo prazo, para mim apostar nele no pré-fixado, eu pensaria 2 vezes, porque está acontecendo tantas coisas ruins, um mercado instável, sem uma expectativa de retomada de crescimento, então eu fico meio preocupado. Então, o que seria bom hoje, na minha opinião, nem diversificar muito, fazer alguma aplicação que garanta a inflação. E existe alguns títulos do Tesouro Direto, como as NTNs B, nota do Tesouro Nacional, tipo B, que são os pós-antecipados. E ela te garante a inflação, indexada ao IPCA, te garante a inflação,
e são títulos de longo prazo. Então você pode ficar tranquilamente, dormir tranquila, você aplicando, comprando aqui, até tem títulos até com vencimento 2050. Então se você faz isso, fala, você não vai perder. Você, se a inflação chegar num patamar muito alto, você está garantido nesse investimento. Faça isso tranquilamente. Outras reservas suas que você enxergar opções de estar diversificando, o cenário está mais promissor, aí você vai lá e muda. Não precisa estar comprando mais esse título que você comprou, mas você pode estar se garantindo em algo que está garantindo uma inflação para você. O Selic também é o título mais volátil que existe, é LFT Selic. Só que a taxa de Selic está caindo, entendeu? Só caiu mais ainda. Então é seguro, tem liquidez boa, quase que diária, é o único que tem. Tem uns que você faz um pré-fixado, por exemplo, você resolve ver, mudei de ideia, ou precisa daquele dinheiro, quer vender, não tem comprador. Precisa do mercado secundário para fazer isso. Então tem que ver também a liquidez desse título, como que é. Então é coisas para você estar analisando aí, tá? E os fundos de previdência, por exemplo, é um bom negócio? Eu acho, eu estou dentro dele, eu posso hoje estar diversificando um pouco, não mais se eu quiser aplicar em Previdência, mas já vou deixar o que eu tenho lá, porque eu já estou 7 anos em Previdência e a taxa de todos esses títulos são regressivas, mas que vai de 22%, caindo para 20%, para 17%, durante 2 anos, e chega no mínimo 15% de imposto de renda, fora aqueles encargos de taxas administrativas que existem. E que taxa administrativa, pesquisa, porque isso aí diminui sua rentabilidade. Não aceite taxa administrativa de nenhum desses títulos, de ou Previdência, ou Tesouro Direto, ou qualquer outro tipo de investimento, mais do que 1% ao ano. Não é bom negócio. E não aceite taxas também elevadas ou praticamente procure uma corretora que te ofereça taxa de carregamento zero. O que é taxa de carregamento? É aquela taxa de entrada e saída, porque tem cliente que trabalha com fundo de renda fixa como se fosse uma especulação. Ele entra, ele sai, então o banco, as corretoras cobram essa taxa quando existem esses tipos assim de liquidez. Então, pode ser solicitada essa isenção das taxas logo no início ou posterior? Não é. Eu tenho já e quero solicitar hoje. Por exemplo, se a taxa de carregamento, a minha foi caindo. O meu gerente percebeu que a minha ideia mesmo lá era estar com esse plano de previdência e não sair dele tão cedo, não ficar mudando. E eu comprovei isso. Então hoje a minha taxa de carregamento é zero, mas a de administrativa existe, mas já caiu um pouco também. Então tudo isso aí dá para negociar. E dá também, inicialmente, você investigar as corretoras. Pense bem, não procure ela por nome ou só por indicações de amigo. Veja, tem esses encargos menores, porque isso vai comprometer a sua rentabilidade. Ok? Então esse fundo de previdência existe ele cai a taxa depois de 10 anos para 10%. Existem 2 tipos de fundo de previdência. O PGBL. O PGBL é um plano gerador de benefícios livres. Esse você pode estar batendo no imposto de renda, tá? 12% você bate no imposto de renda. Só o outro não. Mas qual que é a desvantagem desse? O teu imposto que é cobrado
mesmo chegando a 10%, que é um imposto mais barato, são os fundos de previdência, depois de 10 anos também, tá? Não depois de 2 anos como os outros. Esse imposto é cobrado sobre o seu total de dinheiro aplicado. Na compensação, você pode abater 12% do seu salário anual bruto no imposto de renda, ok? Agora, no VGBL, no Vida Gerador de Benefícios Livres, você não pode abater no imposto de renda, mas em compensação o imposto seja de 10% depois de 10 anos, que também é regressivo, tá? Eu estou na faixa lá dos 15, mas daqui uns 4 anos que eu tiver 10 anos de aplicação, eu vou cair para esses 10. Daí só vai cobrar 10% sobre a rentabilidade. Daí é diferente. Então, esses são os 2 tipos de fundo de previdência. Agora, o que é legal no fundo de previdência? Quando o mercado está, o cenário está promissor, você pode tranquilamente, muito fácil, ligar para o seu gerente e falar assim: tira um pouquinho aqui do renda fixa, ponha no multimercado ou ponha no fundo estratégico. Você vai diluindo o seu risco e aumentando a sua rentabilidade. Porque vocês sabem, quanto maior o risco, maior a taxa. Devemos arriscar mais do que... Não. Devemos também trabalhar com risco, mas não nunca mais do que 30%. Porque eu acho já a pessoa ter um perfil muito agressivo mesmo. Você deve ser não tão conservador, mas moderado, está de bom tamanho. Investigar o mercado, né? O cenário político e econômico também, né? Então tá aí. Falei alguma coisa do fundo de renda fixa, e agora existem os fundos de renda variável, que são títulos de investimento, que não é possível prever a rentabilidade e que o cenário não está mostrando positividade neles, ok? O dólar subiu recentemente, mais ainda. Quando acontece isso, uma tendência é as ações caírem. E esse dólar também sobe como só uma consequência interna. Porque o Brasil não está recebendo divisas de fora e nem investimento estrangeiro. Quando o mercado fica com pouco dólar, qual a tendência? Quando está uma escassez de um produto no mercado, qual o preço dele? Subir. E o dólar subiu, consequentemente a bolsa caiu. E se a bolsa caiu, todos os fundos de investimento que têm um ativo chamado ações caíram também. Então, por enquanto, gente, se vocês forem começar a fazer uma aplicação, entre em renda fixa pura, que não seja um fundo administrado com composição de ativos. Entre lá no Tesouro Direto ou no CDB. Quem conseguir um CDB pode até ter uma rentabilidade atual melhor do que o Tesouro Direto. Só que, diga-se de passagem, mais ou menos 3.000, 2.000 aplicação inicial. Já o CDB parece que é menos de R$100 para você, como o Tesouro Direto, menos de R$100 você pode começar. Então comece, gente, comece já. Esse negócio do terceiro diferencial que eu vou falar para vocês, que é a média ponderada, é justamente nesse ponto, assim, a pessoa fala, vou começar a aplicar R$80, 20 anos, mas não você vai ficar pensando em aplicar esses R$80 durante 20 anos, não, você está andando para trás, você vai ter que começar com R$80, o importante é começar, daqui 2 anos você está com 120, aplicando por mês, uma pior hipótese, daqui 5 anos você já está aplicando 300 e vai indo. Quando você chegar no 20º ano, gente, a tua média ponderada está muito mais real para você jogar no simulador do que você, de forma pessimista, colocar no simulador R$80 por 20 anos. Você está fora da tua realidade. A realidade de qualquer pessoa que trabalha, que estuda, é crescer.